Estamos iniciando, através da TV Supro, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Nízia Verônica Trindade de Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos revisitar a sua formação e a sua atuação na Fundação Oswaldo Cruz. Vamos também falar sobre as prioridades para termos um atendimento de qualidade na área da saúde. Nossa convidada tem mestrado em Ciência Política e doutorado em Sociologia, ambos pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Cursou o Programa Internacional de Desenvolvimento de Executivos na Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos. É pesquisadora titular da Casa Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e professora adjunta de Sociologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi presidente da editora da Fiocruz e foi também vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. E desde 2017 é a presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É co-presidente do Grupo Diretor de Recuperação Econômica para aconselhar sobre o desenvolvimento de um roteiro de pesquisa das Nações Unidas para a recuperação da Covid-19. É membro da Comissão Lancet da Covid-19. Tem experiência de sociologia, com ênfase em pensamento social brasileiro, atuando principalmente nos seguintes temas: ciência e pensamento social no Brasil, história das ideias em saúde pública, sertão no pensamento brasileiro, história do desenvolvimento no Brasil e história das ciências sociais em saúde. Publicou 50 artigos em revistas científicas, 17 livros e 42 capítulos de livros. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco Prêmio de Melhor Tese de Doutorado em Sociologia, no IUPERJ, com a tese Um Sertão Chamado Brasil. Professora honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, Medalha Euclides da Cunha e Medalha de Mérito Acadêmico da Medicina Militar. Muito obrigado, professora Nízia, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação, a história da Fundação Oswaldo Cruz e suas atividades passadas e atuais na Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigada, professor Isaac Reutemann. É uma grande honra estar aqui neste diálogo, tendo a oportunidade de falar sobre um tema fundamental, que é pensarmos o futuro do Brasil e do mundo, né, em relação ao qual a sua contribuição tem sido tão importante, e eu vou procurar aqui dialogar à luz da minha vivência, da minha experiência. Então, normalmente, quando falamos de formação, né, até o nosso currículo Lattes, uma conquista tão importante para a socialização das trajetórias acadêmicas e para a gestão acadêmica em nosso país, pelo CNPq, nós começamos sempre da graduação,
mas eu quero começar um pouco antes, dizendo que nasci no Rio de Janeiro, numa família de classe média, de poucos recursos, e desde cedo eu tive uma experiência escolar, principalmente a partir da última série, ainda era o curso primário, né? Eu nasci em 58, a reforma de ensino que mudou, né, radicalmente a estruturação dos níveis de ensino é de 72, 71, para ser mais precisa. Então, eu tive uma experiência importante, primeiro numa pequena escola particular e depois numa escola pública de grande qualidade, que foi o Colégio Estadual Gilberto Amado, né, onde tive excelentes professores e tinha um interesse muito diverso, né, que ia do campo do que então ainda hoje nós chamamos ciências, o campo das ciências físicas, químicas, biológicas, né, e um interesse muito grande pelas humanidades também. E no ensino médio, em particular, já na escola estadual Inácio do Azevedo Amaral, já com a reforma do ensino, eu tive uma experiência muito rica com uma professora de sociologia, professora Ângela Santos, e trabalhávamos muito os Correios da Unesco. Então, eu conto um pouco essa história, mas cada vez eu acho mais importante contar, porque a educação ela tem uma influência muito grande, além das famílias, né, a escola, nas orientações e nos caminhos de vida. E foi ali eu que tinha interesses muito diversos que eu tomei a decisão de cursar ciências sociais, né? Então, fiz minha graduação na UERJ, em ciências sociais, e logo a seguir, já com o meu primeiro filho já havia nascido, eu fui mãe muito jovem, iniciei o mestrado em ciência política e depois cursei o doutorado em sociologia. Então, a minha formação acadêmica foi, de certo modo, muito linear, porque eu saí de uma graduação de ciências sociais e fiz um mestrado e um doutorado na área de ciências sociais, que foram experiências muito ricas. O IUPERJ, atual IESP da UERJ, foi e continua sendo um centro de pensamento inovador nas ciências sociais muito importante. Tive grandes mestres, né, e a partir dessa experiência também consolidei interesses em linhas de pesquisa e foi algo muito importante para a minha formação como pesquisadora na área. Lá no IUPERJ, por exemplo, se revisitava, a partir do trabalho seminal de Vanderlei Guilherme dos Santos, a forma de abordagem sobre os grandes pensadores brasileiros, né, recuperando as suas questões, as suas abordagens, os seus projetos, né, para o país. E eu tive outras influências muito importantes também, como foi o caso do meu orientador de mestrado, que infelizmente nos deixou essa semana, vítima da Covid-19, o professor Luiz Antônio Machado da Silva, um dos grandes nomes na sociologia urbana do Brasil. Então, essa foi uma experiência muito marcante, Isaac. E eu digo também que a grande escola, não no sentido da formação acadêmica, mas da formação em todos os níveis, como profissional, como gestora e também como cidadã, né, no sentido de reforçar valores e me permitir um diálogo interdisciplinar que, infelizmente, ainda é incipiente no nosso país, foi a experiência de ingressar na Fundação Oswaldo Cruz em 1987. Então, eu ingressei na Fundação Oswaldo Cruz para participar de um instituto que estava nascendo, a Casa de Oswaldo Cruz, o Centro de Memória, de História da Saúde, criado na gestão de Sérgio Aroca, sob a liderança de Paulo Gadelha. E eu ingressei para trabalhar num programa de história oral sobre a história da assistência médica na Previdência Social,
Inicialmente eu pensava que era um projeto, era uma coisa de curto prazo, eu era jovem, estava buscando concurso, como fiz para o UERJ e tudo mais, mas a Fiocruz se tornou efetivamente, né, não só o meu principal vínculo de trabalho, mas a minha experiência mais radical, né, do ponto de vista dessa promoção do diálogo interdisciplinar, de pensar o conhecimento na sua relação com os grandes desafios da sociedade contemporânea e o lugar da saúde nesses projetos, né? E na Fiocruz, então, eu iniciei no momento quando, como dizia o Silvio Romero, no século XIX, né, era um grande movimento de ideias, né? Era uma grande efervescência de ideias, era aquele período, era o período da redemocratização do Brasil, um pouquinho antes da Constituinte, responsável pela criação do próprio Sistema Único de Saúde, e desde então eu vivi entre a atividade acadêmica e a construção da institucional, a política institucional, a gestão institucional, e a Fiocruz foi muito inovadora em vários aspectos, de pensar uma gestão democrática, mais participativa, mas sem permitir que isso fosse um fechamento no sentido corporativo, né? Então, é uma história, claro, como todas as histórias, com possibilidades de muitas abordagens, mas, para mim, o essencial foi perceber a importância que as instituições têm, né? Um país de instituições científicas recentes, ainda que existam instituições naturalmente mais antigas que a nossa instituição, né? A história da ciência no Brasil, a gente pode remontar ao Brasil colônia, com todas as restrições para a universidade, tudo que conhecemos, mas o fato é que a Fiocruz foi uma instituição que hoje completa 120 anos e que foi tendo nos seus diversos momentos uma reafirmação de um projeto, de uma ciência articulada com respostas a grandes questões da sociedade, como acontece hoje na pandemia. Então, eu tive a experiência, primeiro, de ser vice-diretora da casa, ainda na gestão de Paulo Gadelha, depois de ser diretora da casa de Oswaldo Cruz, né, a área de pesquisa em sociologia histórica, né, que é mais propriamente o meu campo, continua dentro do possível, né, porque hoje em dia a minha vida é de presidente, eu digo, eu sou presidente, na verdade, eu quase que sou Fiocruz, né, posso dizer, tão demandante é esse momento. E na gestão, eu assumi a direção da casa, depois, como você falou, na leitura do currículo, a vice-presidência de ensino, tendo antes feito a editoria científica da Fiocruz, e em 2016 me candidatei a assumir a presidência da unidade. A nossa instituição tem também um mecanismo de consulta eleitoral, né? Então, eu fui eleita pela comunidade, depois nomeada pelo presidente da República à época, e desde então são muitos desafios, e o maior de todos, não é, que o mundo está enfrentando com essa pandemia da Covid-19. E na Fiocruz tem buscado, nesta gestão, em termos mais do presente, desenvolver um programa de inovação, fortalecer a atividade da pesquisa em linhas que vão da geração de novos conhecimentos a ideias e produtos inovadores, fortalecer a unidade institucional, que a Fiocruz hoje está presente em todas as regiões brasileiras. É um grande desafio, mas eu diria que é um desafio positivo, de centrarmos, né, de instituições, no nosso caso, a sede localizada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e termos essa interação com os sistemas de saúde, de ciência e tecnologia em nível local. E um dos meus desafios que eu me coloquei é ter uma visão mais sistêmica da instituição, contribuir para isso, né, para que essa grande potência, essa grande força possa ainda dar mais contribuições à sociedade brasileira, né? Então, acho que
de uma maneira assim resumida, em relação à sua primeira pergunta, é o que eu gostaria de acentuar. Fiquei muito feliz, professora Nízia, de relembrar o ensino primário, o ensino fundamental, que certamente influencia a nossa vida. Aliás, eu acho que desde que nós nascemos, né, saímos do útero materno, olhamos o mundo e estamos aprendendo. Também na história da Fiocruz, que nós temos uma unidade em Brasília, na Universidade de Brasília. Nessa nossa universidade passaram pessoas importantes que foram para a Fiocruz, né? Como o professor Vladimir Lobato Paraense, que foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Carlos Médici Morel, Samuel Goldenberg, Renato Cordeiro e outros. Professora Nízia, poderia nos resumir as atividades da Fiocruz no combate à pandemia da Covid-19? Vou tentar, porque elas são múltiplas, vou me concentrar em algumas linhas de ação, professor Isaac. Bem, desde o início da pandemia, nós temos acompanhado todo o seu desenrolar, desde que começou a discussão a partir da identificação em Wuhan de uma pneumonia grave, depois todo o processo de identificação do vírus, né, todo o trabalho que foi feito, a expansão pelo mundo, né, enfim, fomos acompanhando todo esse processo junto ao Ministério da Saúde. Eu quero colocar aqui um preâmbulo, porque todas as nossas respostas partiram de uma base pré-existente, no campo da pesquisa, da vigilância e de um fato muito importante que talvez as pessoas não saibam, e então é importante frisar. Então, a Fiocruz é um centro dedicado à complexidade da saúde coletiva, e tem ações que vão da pesquisa à educação, à vigilância em saúde, ao desenvolvimento tecnológico e a atenção à saúde em 2 institutos de referência. Então, esse complexo de ações foi mobilizado em toda a sua potência para a Covid, e, para isso, o conjunto dos nossos institutos tem desempenhado um papel fundamental. Então, foi uma ação muito sinérgica mesmo, professor Isaac. E outro elemento que eu considero muito importante é que eu vejo que cada vez mais, e vinha estudando esse tema por razões de natureza também acadêmica, né, cada vez mais a questão das chamadas doenças emergentes, reemergentes, novas epidemias, estão colocadas no cenário do mundo, né? Eu participei muito das ações frente à emergência sanitária de Zika, da epidemia Zika, dengue e chikungunya, mas particularmente o impacto da epidemia de Zika. E já naquela época eu vislumbrava que era muito importante nós termos uma coordenação na Fiocruz dedicada à questão da vigilância. Então, acho que essa também foi uma base importante para a nossa possibilidade de resposta como Instituto de Ciência e Tecnologia, claro, portanto, em interação com o Ministério da Saúde, com os conselhos de secretários de saúde e assim por diante. As ações, elas se deram, num primeiro momento, no nosso laboratório de vírus respiratório e sarampo, né? Então, essa base dos laboratórios de referência do Ministério da Saúde e deste laboratório específico foi e continua sendo fundamental, né? Então, esse laboratório contribuiu para o desenvolvimento em Biomanguinhos e no nosso Instituto de Biologia Molecular do Paraná, para o desenvolvimento dos testes diagnósticos, contribuiu também para a formação de outros laboratórios centrais nos estados, na América Latina e Caribe,
permitindo uma capacitação técnica para o diagnóstico frente à Covid. Então, acho que essa foi uma base inicial, mas continua sendo importante, uma vez que esse mesmo laboratório, né, a sua coordenadora, ela está coordenando também uma importante pesquisa em rede sobre possíveis mutações do vírus. Então, isso tem implicações para a vacina e assim por diante. Um outro desafio fundamental que enfrentamos foi na área do nosso Instituto de Referência em Infectologia, o Instituto Evandro Chagas, que desde a origem, então remonto lá a mais de 100 anos atrás, né, era um hospital dedicado às doenças infecciosas, e no caso da Covid, esse centro nós ampliamos para um projeto de um centro hospitalar, que não é um hospital de campanha, é uma estrutura que vai ser definitiva e que vai atender a essa emergência desse momento e vai permitir ao atendimento de outros agravos em momentos posteriores. Então, essa é uma ação muito importante, porque ela também é associada à pesquisa clínica, né, que é uma área que o Brasil vem avançando muito nos últimos anos e que é essencial, né, diante não só de novos agravos, ela é essencial para as políticas de saúde como um todo, né, e para atendimento de qualidade à saúde. Então, ao mesmo tempo, é um centro hospitalar e é um centro que faz uma coordenação do estudo de solidariedade para análise dos melhores medicamentos, né, e tratamentos da Covid-19. Então, há esse duplo papel da atenção e da pesquisa. Desenvolvemos também toda a parte de desenvolvimento de testes moleculares, e nesse processo em que um dos grandes desafios também colocados pela pandemia hoje, que é aumentar a testagem, né, eu acho que desde o início era uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né, como o professor sabe, testar, mas as condições para isso não são simples, e a nossa instituição se dedicou, né, junto com a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, a favorecer esse processo, e nós ampliamos essa capacidade, não só produzindo os testes, como também ampliando a capacidade de testagem através de unidades de apoio aos laboratórios centrais dos estados. Né? Então, criamos grandes centros para esse reforço, né, que também será um legado depois para outros agravos, outros processos de diagnóstico. E, não menos importante, o fato de nós termos, isso eu não diria que é uma singularidade absoluta, mas hoje no mundo eu posso quase afirmar que sim, que é o fato de nós termos 2 laboratórios públicos, além de todo o complexo de pesquisa e atenção e educação, dedicados à questão das vacinas, dos biofármacos, biomanguinhos e dos testes diagnósticos e farmanguinhos aos medicamentos. E em biomanguinhos nós contribuímos para a prospecção feita em conjunto com o Ministério da Saúde das vacinas candidatas. Sabemos que a vacina é um importantíssimo instrumento de saúde pública, temos grande expectativa e evidências e bases para considerar que a humanidade poderá chegar a uma vacina que, se não tiver a eficácia completa desejada, que seja segura e que contribua, junto a outras medidas de saúde pública, para a convivência com esse vírus, né? Porque, na verdade, essa é a questão que está colocada agora, segundo os principais estudos de virologistas, imunologistas, epidemiologistas, é a possibilidade de convivermos por um longo período com esse vírus, claro que não nas condições atuais, né? Para isso, a nossa sociedade tem que se preparar, né? Então, e por fim, não menos importante, 2 ações estruturantes, uma no campo da educação, acho que o professor Isaac conhece, mas nós temos um campus virtual, então quero convidar todos que visitem o campus virtual da Fiocruz, com ofertas de cursos para profissionais de saúde, com conteúdos para aulas
remotas que se impuseram como uma realidade hoje, e todo um elenco de ações para as populações em situação de vulnerabilidade, né? Então, hoje nós trabalhamos em projetos em conjunto, né, com movimentos, com lideranças, e para esse conjunto de ações, eu concluo com esse dado que eu considero importante, nós contamos com uma extraordinária, primeiro, naturalmente, o apoio a nível de poder público, né, vindo tanto, não só do Ministério da Saúde, também da Presidência da República, com o encaminhamento de uma medida provisória para a vacina, entre outras ações, e do Congresso Nacional, né, que estabeleceu uma comissão dedicada à Covid. Mas também um apoio importante da iniciativa privada, que não é um fato inédito do ponto de vista de cooperações público-privado, mas foi um fato inédito como movimento que nós vimos surgir, não é? Inclusive com um site em que foram feitas doações, contribuições de vários movimentos, particularmente da iniciativa Todos pela Saúde. Então, foi um complexo de ações. Para completar, essas ações não param, né? Então, por isso que eu falo que às vezes é difícil, mas a partir da nossa expertise, e muitas vezes naturalmente combinada com a de outras instituições, temos colaborações com as universidades, temos na Bahia o SIDAX, com a UFBA, temos colaborações importantes aqui em Brasília com a UNB, com a UFRJ, enfim, com várias universidades. Além disso, né, nós, a convite do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mas para suas ações como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nós contribuímos para o Comitê de Especialistas, que foi constituído também por especialistas do Hospital Einstein e do Hospital Sírio-Libanês, para proposição de medidas que deem segurança sanitária às próximas eleições para em nível municipal em todo o Brasil, prefeitos e vereadores. Então, eu creio que é o papel da nossa instituição, né, colocar a ciência a serviço de uma proposta de defesa sanitária, de defesa da saúde e de promoção da saúde. Eu creio que se o nosso inspirador Oswaldo Cruz, né, pudesse revisitar e a importância que a Fiocruz tem hoje nas políticas e nas ações para termos uma atenção à saúde, ele ficaria vibrante, né, em ver o papel que a Fiocruz já teve, está tendo e vai ter no futuro. Professora Anísia, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para construírem caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sem dúvida, não é simples, mas até porque eu creio que estamos aprendendo muito com os jovens também. Então, acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu sou desafiada pelos meus filhos, sou desafiada por estudantes, né, a pensar de formas diferentes num mundo que está passando por profundas transformações. Então, a mensagem que eu gostaria de colocar é que os anseios da juventude e que precisam encontrar espaço nas nossas políticas públicas, né? Nós queremos ter um Brasil, um mundo melhor, como está colocado no programa. Para isso é necessário a redução das desigualdades, um reforço da ciência e tecnologia, da educação e dos espaços democráticos, né? Então, é muito importante os jovens que hoje estão imersos nas redes sociais
que nós não esqueçamos, e não só os jovens, de reforçar o pensamento crítico, a nossa cultura científica em todas as áreas e o diálogo. Né? O diálogo é fundamental, o diálogo em torno de ideias, em torno de valores, é o diálogo que pode construir esse Brasil e esse mundo melhor a partir dos valores de equidade, de redução das desigualdades, de democracia e da afirmação de novas formas de conhecimento. Né? Eu creio que isso seja o mais importante. Fala-se que o sociólogo Anthony Giddens deu uma conferência recentemente falando que nós estamos vivendo uma digidemic, quer dizer, uma epidemia digital, e a epidemia do coronavírus seria tanto um fato biológico, como também estaria sendo construída, né, por essa nova forma de sociabilidade da chamada era digital. Então, acho que o jovem está imerso nisso, nós vemos com mais distância. Talvez o professor Isaac, que é muito mais moderno que eu, não, mas a minha mensagem para os jovens é uma mensagem da importância dos espaços de diálogo, né, da construção do conhecimento e de aproximar a ciência aos valores democráticos. Isso são ensinamentos que nos vêm da Segunda Guerra Mundial, da experiência dramática, né, vivida pelos pesquisadores, pelos cientistas. Então, vamos olhar para o futuro sem esquecer de revisitar esse passado, como bem nos lembra o Paulinho da Viola, que era o ensinamento do pai dele: meu filho, tome cuidado, quando penso no futuro, não me esqueço do passado. Né? Então, vamos olhar para com essa imaginação histórica para construir um novo futuro, e isso caberá aos jovens. Tem se falado de um novo normal, eu prefiro falar de um novo futuro, né? Um futuro que nós possamos construir a partir de valores, que são os valores do nosso Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, da equidade e de uma visão de mudança do modelo de desenvolvimento tão importante quando pensamos na crise que vivemos hoje. Muito bela mensagem, professora Anísia, né? Fico feliz que os sonhos, né, e os objetivos do nosso movimento e da Fiocruz sejam convergentes, e vamos fazer o que nós pudermos para termos um futuro virtuoso, diria assim. Muito obrigado, professora Anísia Verônica Trindade Lima, pela oportunidade dessa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Agradeço a preciosa atenção de todos que estiveram conosco e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!